Boa noite, meus irmãos. Estamos mais uma vez neste culto de quarta-feira para adoração e louvor ao nosso Deus, o único Deus vivo e verdadeiro. Vamos iniciar com uma oração, queridos irmãos. Senhor nosso Deus, nós bendizemos o Teu nome por estarmos aqui. Louvamos o Senhor pela Tua grandeza, pelo Teu amor, pela Tua providência. Invocamos o Teu nome, porque só Tu és digno de toda invocação e adoração. Só Tu és Deus, Tu és o nosso Pai. Bendizemos o Teu nome por estarmos na Tua presença e porque o Senhor nos aceita. Louvado seja o Teu nome nesta noite, nós oramos agradecidos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, louvado seja o Senhor por mais este dia, e nós vamos fazer como leitura inicial do nosso culto nesta noite, Tiago, capítulo 5, dos versículos 7 a 11. Tiago 5, de 7 a 11. O texto nos diz assim: Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, revistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Um texto muito importante da palavra do Senhor aí, para o nosso culto nesta noite, irmãos. Meus queridos irmãos, temos este Deus poderoso, este Deus misericordioso. O texto nos fala de paciência, de aguardarmos ao Senhor. Vamos, nesse momento de intercessão, clamarmos a este Deus. Coloque diante dele as suas misérias e pecados, eu também colocarei as minhas. Somos limitados, irmãos, somos pecadores, precisamos totalmente do Senhor, para que Ele nos restabeleça, para que Ele nos restaure espiritualmente. Também vamos orar pelos nossos irmãos aflitos, desesperados, pelos nossos lares, pelos que estão enfermos, desempregados, estão desanimados. Vamos interceder. Nestes momentos agora, ore aí, depois farei uma oração audível. Glorioso Pai, eterno Deus, novamente chegamos à Tua presença em oração. Clamamos ao Senhor que o Senhor perdoe os nossos pecados, somos falhos, miseráveis, precisamos totalmente de Ti, Senhor. Precisamos, ó Deus, de restauração, de libertação, de perdão. Perdoa os nossos pecados, nos purifique, ó Deus. Senhor, tenha misericórdia das nossas vidas, dos nossos lares e dos pedidos que fazemos esta noite na Tua presença. Acima de tudo, Senhor, receba os louvores pelas orações respondidas, pelos milagres do Senhor no nosso dia a dia, em todas as áreas das nossas vidas, ó Pai. Esteja alcançando os enfermos, os desempregados, os que precisam de uma restauração da família. Alcança com as Tuas bênçãos, com a Tua graça, com a Tua renovação. Tu és aquele que muda a sorte, ó Deus. Mude a sorte. Transforme uma realidade caótica numa realidade de bênçãos. Só o Senhor opera este milagre. Tu és o Deus do milagre, nós cremos em Ti. Bendito seja o Teu nome pelos momentos de oração, de adoração
e de glorificação que fazemos agora e também de intercessão, para que o Senhor nos socorra e esteja nos resgatando. Bendito seja o Senhor, nós oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, agora eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo 16. Gênesis, capítulo 16. Nós vamos ler de 1 a 14. Gênesis 16, de 1 a 14. Sarai e Agar. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abraão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres, ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor, junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vês e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és o Deus que vê, pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso, aquele poço se chama Beer-lahai-roi e está entre Cádiz e Bered. Que o Senhor nos abençoe através da sua palavra, santa e augusta. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Senhor amado, nós bendizemos o teu nome e clamamos ao Senhor que o Senhor nos ilumine nesta noite no estudo da tua palavra, que o Senhor nos dê a tua luz, a tua direção e a instrução do teu Espírito, pois precisamos de ti, no entendimento das tuas verdades. Ajuda-nos, somos miseráveis pecadores, mas o teu Espírito é santo e intercessor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, refletindo sobre esse texto, não dá para pensarmos sobre o nosso dia a dia, nossa vida na Terra. É interessante que nessa nossa vida nós não podemos ter nenhuma confiança segura, definitivamente segura na dimensão terrena, inabalável definitivamente. Nós não podemos nos apoiar numa estabilidade momentânea. Não deve ser esse o nosso apoio maior. Nós não podemos descansar, por exemplo, numa tranquilidade financeira. Um emprego seguro também pode ser uma falsa esperança. Uma adequada fortaleza que entendemos, por exemplo, no âmbito emocional, também pode gerar sossego por um momento, mas de repente desequilibra, de repente as coisas acontecem. Até o equilíbrio familiar
não é uma condição 100% eficaz nessa dimensão terrena. Todos esses elementos são importantes, são âncoras, são momentos e situações valiosas para as nossas vidas, mas temos que tomar cuidado. Eles não podem nos dar total segurança. Existem as mudanças que são desejáveis, as mudanças agradáveis, existem as conquistas. Porém, existem as mudanças dificultosas, problemáticas, as alterações não esperadas, não planejadas, e tudo da noite para o dia se transforma. Repentinamente nos vemos sem nenhum apoio daquele que esperávamos, daqueles apoios que confiávamos, para enfrentarmos de repente uma séria crise. O caos pode chegar, se instaurar, e aí o que fazer? O que fazer? Numa questão de instantes, portanto, nos vemos assim, desabrigados e no deserto. Desabrigados e no deserto. Estávamos tão seguros, de repente desabrigados e no deserto. Sabe, irmãos, o deserto significa e representa a sequidão. O deserto representa a solidão, a exclusão. O deserto significa o desamparo. E este fato ocorreu com Agar, esta mulher, uma egípcia que tinha uma vida tranquila junto à próspera família de Abraão. Havia ali uma hierarquia entre as escravas. E Agar não era uma escrava comum. Ela era uma serva pessoal de Sara. E pela posição que Agar ocupava, ela deveria viver há um bom tempo com aquela família. Ela deveria ter ali já uma certa estabilidade. Então tudo estava bem para Agar. Uma família rica, uma família próspera, um emprego estável, uma condição segura. Mas, de repente, a sua senhora requisitou o seu útero, o seu corpo, emprestando então aquele corpo para que a sua senhora fosse mãe. Pelos códigos antigos, pelas leis antigas, esta situação era prevista e fazia parte dos costumes. A dona da escrava, sendo estéril, poderia requisitar ali aquele corpo da escrava para gerar filhos à proprietária da escrava. Acontecia assim nos códigos antigos. Mas, meus irmãos, a partir deste fato, um verdadeiro vendaval acometeu a vida daquela mulher, de Agar. Numa questão de algum tempo, toda aquela estabilidade daquela serva especial evaporou-se. Repentinamente, ela perde aquele abrigo próspero e seguro, e repentinamente ela se vê no deserto. Sabe, irmãos, por vezes nós nos vemos nos desertos pelas eventualidades ou por uma dimensão de provação do próprio Deus para que cresçamos. Mas, muitas vezes, nós nos vemos nos desertos pelas ações humanas, tantas as nossas como as dos outros. E é neste ponto que eu gostaria de pensar um pouco a partir desse texto, queridos, as ações humanas que impulsionam para o deserto. Esta seria a nossa meditação nesta noite. Ações humanas que impulsionam para o deserto. A primeira que nós podemos destacar de várias deste texto é a impaciência. E aí nós poderíamos destacar a pessoa de Sara, ou Sarai. O Senhor havia dito a Abraão que sua descendência seria como as estrelas. Isso está aí no capítulo 15 de Gênesis. No entanto, Sarai era uma mulher estéril. Ela não tinha filhos, também está no texto, capítulo 11. A esterilidade naquela época, irmãos, era considerada uma punição divina. Era considerada um opróbrio para a mulher.
Tanto que ela diz no versículo 2 aí do texto: o Senhor me tem impedido. Toma, pois, a minha serva. O Senhor me tem impedido de ter filhos. Existe na expressão dela um tom de amargura e revolta, porque era estéril. E na sua impaciência, Sarai tentou cumprir a promessa divina por sua iniciativa. Tentou, então, por sua iniciativa, cumprir a promessa divina. Este ato, irmãos, foi o início do processo que culminaria com a ida de Agar para o deserto. Para o deserto. A impaciência é uma ação que pode impulsionar para o deserto. Ela é a impaciência. O exercício da fé passa pelo desenvolvimento da paciência. Eu tenho sido uma pessoa paciente, aguardado nas promessas do Senhor, aguardando as promessas do Senhor? Será que você tem sido? Qual o nível da sua paciência? O texto de Tiago, o lindo texto que lemos inicialmente, nos diz: o lavrador aguarda com paciência as chuvas, primeiras e últimas, e também para receber o precioso fruto. Ele aguarda com paciência. Está no texto de Tiago, as primeiras e as últimas chuvas. Sabe, irmãos, a impaciência pode ser o início de uma caminhada para o deserto, como foi na vida aí de Sarai. Mas nós podemos, meditando nesse texto, entendermos, irmãos, que um segundo aspecto que pode impulsionar para o deserto é o seguinte: anuir a conselhos equivocados. Anuir a conselhos equivocados. O versículo 2 nos diz: e Abrão anuiu ao conselho de Sara. E Abrão anuiu ao conselho de Sara. O que significa anuir? Anuir significa concordar, consentir. Anuir significa aprovar. Então, diante das promessas de Deus, Abraão nunca poderia aprovar este conselho. Ele, como líder ali da casa, ele, como aquele que havia recebido as promessas, ele não deveria anuir, concordar com este conselho. Ele deveria, na verdade, rejeitar essa ideia, a ideia daquele uso da escrava, e deveria reafirmar a fidelidade de Deus, a fidelidade do Senhor. Vários são os conselhos que chegam aos nossos ouvidos, não é? Todos os dias, todos os momentos, tantos conselhos nos chegam. Muitos deles louváveis, importantes, muitos conselhos seguros, benéficos, bons conselhos. Mas, irmãos, estejamos atentos. Existem conselhos que jamais podemos anuir, concordar, assinar embaixo. Qual posição você tem tomado diante dos bons e dos maus conselhos? Nós precisamos pensarmos nessas situações. Temos a palavra do Senhor, temos a orientação divina, temos o Espírito Santo que nos ilumina, os nossos conselheiros seguros e divinos. Temos os nossos irmãos em Cristo, a igreja, a palavra do Senhor. Mas quais conselhos têm movido os nossos corações? Maus conselhos podem transformar uma situação tranquila no caos. Maus conselhos podem tirar a pessoa de uma condição segura e jogar no deserto, lançar no deserto. Esta atitude de Abraão também contribuiu para lançar Agar lá no deserto. Foi uma decisão dele que somou forças para que ela fosse lançada no deserto. Há um texto de Jó, capítulo 21, versículo 16, no qual ele diz: longe de mim o conselho dos perversos. Longe de mim o conselho
longe de mim o conselho dos perversos. É o que nos diz Jó 21:16. Mas, queridos irmãos, nós podemos ver nessas ações humanas que impulsionam para o deserto também a questão do desprezo. E aí nós vamos pegar a figura da própria Agar para a nossa reflexão. No versículo 4 nós vimos que após coabitar com Abrão, Agar concebeu e desprezou a Sara. Desprezou a Sara. Nessa vida, irmãos, na qual não sabemos do amanhã, na realidade nós sabemos pouca coisa acerca das nossas vidas presentes, imagine do futuro. Não sabemos nada sobre o amanhã. Não devemos, então, desprezar ninguém. E convenhamos, queridos irmãos, principalmente desprezar o seu senhor, a sua senhora, caso você esteja ou estivesse numa condição serviçal, como na época de escravidão e situações nas quais a cultura era daquela forma. Como desprezar o seu chefe, o seu trabalho e uma série de situações. Não foi nada inteligente a atitude de Agar em desprezar ali a sua senhora. Versículo 5, Sara reclama que esse desprezo, ele cresceu. E esse desprezo ali, após crescer, ele se transformou em afronta. Perceba isso. O desprezo cresceu e se transformou em afronta. Em outro versículo, esta palavra hebraica é traduzida como amaldiçoar. Veja isso, amaldiçoar. E esta situação, o que ela gerou? Ela gerou uma rivalidade no lar de Abraão que perduraria por gerações. Que grande rivalidade que isso gerou. Agar, ela não soube lidar com uma situação favorável. Na verdade, a situação ali era favorável para ela, mas ela não soube lidar com essa situação favorável. Tudo poderia ter sido diferente se ela tivesse outra compreensão daquela gravidez, daquela concepção e daquela situação. No lugar da alegria, cresceu em seu coração um sentimento de arrogância. Sentimento de arrogância. E a arrogância, ela sempre vai fermentar o sentimento do desprezo. O sentimento ali que ocorreu. Nós vemos aí nos versículos do texto. Mal sabia que este ato também contribuiria para a sua caminhada para o deserto. Agar não fazia ideia disso, que esse ato contribuiria para que ela fosse direcionada, então, ao deserto. Como você tem lidado com as suas conquistas, com as suas alegrias, com as suas vitórias? É importante percebermos isso, porque nós precisamos aprender a lidar não apenas com as derrotas, mas também com as vitórias, os momentos favoráveis. Agar não soube lidar com esse momento favorável, na qual ela concebeu. Ela foi pelo caminho do desprezo para com a sua senhora. Lembre-se, o desprezo também é uma porta que conduz ao deserto. Mas nós vemos também, irmãos, que a insubmissão e da própria Agar é um caminho que leva para o deserto. Sara humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Então nós percebemos que o desprezo ele sempre humilha. E Sarai foi humilhada por Agar e também humilhou. Segundo os costumes e regras, Sarai não poderia vender Agar, pois ela era uma escrava especial. Mas como esposa desprezada, ela poderia marcar sua serva como escrava. A partir daí, Agar não seria mais tratada como uma serva pessoal de Sara. Então, naquela condição de serva especial,
ela passaria a outra condição inferior de escrava. O que Agar preferiu diante disso? Ela poderia ficar na casa de Abrão como escrava numa condição inferior, mas ela preferiu fugir para o deserto e submeter-se a esse jugo do deserto. Ela preferiu a liberdade do deserto, a liberdade do deserto. Então, Agar, no seu espírito desafiador, ela desprezou e humilhou, mas ela não aceitou a humilhação. O próprio anjo do Senhor, no texto lido, nós vemos, o anjo disse a ela: volta para sua senhora e humilha-te. Sabe, irmãos, a insubmissão foi o ato final que lançou Agar no deserto. Então, tanto que o anjo disse a ela: olha, volta e humilha-te, você não foi humilde. Você não deveria ter saído de lá e vindo para o deserto. Será que o meu coração é impetuoso? Será que o meu coração é insubmisso? Como eu tenho me comportado quando eu passo pela humilhação? Como você tem comportado? Nesse primeiro momento ela fugiu e foi insubmissa. E o anjo conversou com ela e ela obedeceu, mas após a ação do anjo do Senhor, o texto nos fala, mas ela não precisaria estar ali, no deserto. Diante de Deus, como temos sido? Diante do Senhor, como qual o nível da nossa submissão diante do Pai? O que nos diz o texto de Pedro, 1 Pedro 5, versículo 6. Humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Então, nós vemos que a insubmissão de Agar também foi um fator humano, impensado e refletido, que fez com que ela estivesse, de repente, no deserto. Lá no deserto. Meus irmãos, estamos chegando ao final de mais uma breve meditação na palavra do Senhor. E nesse estudo nós aprendemos que na vida nós vivenciamos bons ventos, bons momentos, boas mudanças, mudanças esperadas, mudanças favoráveis. No entanto, nós aprendemos também que tudo pode ser transformado de repente, tanto para melhor como para pior, da noite para o dia. O caos pode chegar quando menos esperamos. Em instantes nós podemos perder o abrigo, o emprego, a saúde, uma situação favorável e nos depararmos com o deserto. Estaríamos no deserto. E muitas dessas situações por culpa das ações humanas e também das nossas ações. Isso aconteceu com Agar. O deserto representa o quê? O deserto representa a sequidão, a solidão. O deserto representa a exclusão e o desamparo. As nossas ações e as ações dos outros podem contribuir para essa terrível transformação de sairmos de um abrigo seguro diante do Senhor, da casa do Pai, e estarmos, de repente, no deserto. Nós vimos aqui alguns desses elementos humanos que podem contribuir para que o deserto venha e chegue em nossas vidas. Vamos evitar isso. A impaciência é um desses fatores. Anuir a conselhos equivocados, também outro. Nós vemos a impaciência de Sara, esse anuir a conselhos equivocados de Abraão. O desprezo de Agar e a sua insubmissão também. Nós vimos isso. Que o Senhor nos ajude nessa caminhada para que possamos evitar isso e de repente estarmos no deserto. O texto também, de maneira maravilhosa, nos apresenta, irmãos, a graça do Senhor da restauração. Esse Deus que procura vidas depauperadas no deserto, está aí no versículo 43. O Deus que acode na aflição, está no versículo 11. E o Deus que vive e que vê, está aí nas palavras de Agar, no versículo 13.
é a restauração de Deus. Mas evitemos de ir para o deserto pela graça do Senhor. Deus os abençoe nessa noite. Em nome de Jesus. Amém.